das componentes do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégias para Integração Laboral Migrante, financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração FAMI, é exatamente esse ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais, com o objetivo de aproximação entre as ordens profissionais e as pessoas migrantes. E a partilha de informação de fontes oficiais para que torne esse processo de regularização o mais facilitado possível. E, dito isso, eu já agradeço, mais uma vez, terem aceito o nosso convite, em particular o Dr. Bruno Soares e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, desejo uma ótima sessão a todos e todas e passo a palavra para o meu colega Alexandre. Obrigado, Ellen, mais uma vez. Eu peço gentilmente para que todos e todas aqui presentes assinem a lista de presença, que nós vamos colocar aqui no chat. É muito importante para nós, porque é uma forma de comprovarmos, né, junto aos financiadores, que a sessão de fato aconteceu, e assim podemos realizar mais sessões como essa. E a gente já coloca aqui o link com a ficha com a lista de presença, que é algo bastante simples, é só 2 perguntinhas rápidas ali, vocês fazem isso em menos de 1 minuto. Então, vamos iniciar a nossa sessão com o Dr. Bruno Soares. Ele é licenciado em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em 2010, inicia funções na Ordem dos Psicólogos Portugueses, integrando os serviços administrativos da instituição. Já em 2016, chefia nos serviços administrativos e apoio ao membro da Ordem, passando a ficar responsável pela análise de todos os processos de candidatura ao OPP. Com a criação do Gabinete de Apoio ao Conselho Jurisdicional em 2019, passa a acumular a função de coordenador da equipa. E, por fim, agora em 2020, após mudanças ao modelo de gestão da instituição, passa ao cargo de gestor da área de proximidade e logística da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Bruno Soares, por ter aceito o nosso convite, e pode dar início à sessão. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, o meu agradecimento à Casa do Brasil pelo convite e também pela dinamização deste tipo de iniciativas. Dar também os parabéns por todo o trabalho que têm vindo a fazer, não só a nível deste tipo de sessões que muito fazem a nível do serviço público, bem como todo o trabalho que têm feito a nível do ativismo, divulgação cultural junto de toda a comunidade. Também não queria deixar de expressar em meu nome e também da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses o nosso muito obrigado e também estender este cumprimento a todas as pessoas que estão a assistir. Antes até de começar a partilhar convosco a apresentação, eu gostaria desde já de dizer que esta foi pensada muito naquilo que é a realidade que é mais comum chegar até nós, ou seja, falamos de pessoas que já têm a sua formação académica concluída no Brasil e já exercem como psicólogos também no Brasil e querem vir para Portugal, ou seja, comunidade migrante. Existem outro tipo de situações que chegam até nós, falarei delas também um pouco, mas vou-me focar naquilo que tem sido a maior necessidade que tem surgido, que é prestar informação e esclarecimento sobre todo o processo de registro de inscrição na Ordem de pessoas que já exercem como psicólogos no Brasil. Fazer uma pequena introdução sobre a Ordem dos Psicólogos. A Ordem dos Psicólogos Portugueses é relativamente recente face a outras ordens mais antigas cá em Portugal. De um ponto de vista legal, iniciámos o nosso trabalho em 2008, mas começámos a receber as primeiras candidaturas em meados de 2009, 2010, e desde então temos pautado por fazer um trabalho não só da regulação da prática profissional, mas também de muito trabalho para a literacia e a importância da saúde mental, e nunca se falou tanto de saúde mental como agora, com a questão da pandemia, com a infelicidade dos conflitos que temos vindo a assistir, também do impacto que isto traz a várias comunidades e a importância do trabalho dos psicólogos e o contributo que podem dar para diferentes esferas da vida e do bem-estar das pessoas nunca foi tão evidente como agora. E se calhar agora partilhava a minha apresentação para facilitar um bocadinho a divulgação dos conteúdos. Relativamente a esta apresentação, eu gostava de começar com uma pergunta-chave, não é? Que é uma pergunta que ainda muitas vezes surge. Se é necessário estar inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses para trabalhar como psicólogo ou psicóloga em Portugal? A resposta a esta questão é sim.
independentemente da área de atividade, seja ela a área clínica, seja ela a área educacional ou organizacional, é obrigatório estar inscrito na ordem, para usar o título profissional de psicólogo, independentemente do ramo ou área de atividade. Por isso, a pergunta de base é mesmo esta: se quem quiser trabalhar como psicólogo em Portugal tem que regularizar o seu processo de inscrição junto da ordem. A ordem prevê, à partida, 2 tipos de membros. Nós temos membros efetivos e temos membros estagiários. Para desmistificar um bocado a diferença entre os 2 tipos de membro, o membro efetivo é aquele que pode trabalhar de uma forma completamente autónoma. É aquela que é mais clássica e que toda a gente reconhece, é o profissional que pode exercer a sua profissão de forma totalmente autónoma. O membro estagiário é o membro que pode exercer no contexto de estágio profissional de acesso à ordem. E o que é este estágio profissional? Para as pessoas que façam a sua formação em Portugal, é obrigatório neste momento a realização de um estágio profissional de 12 meses. Este é um estágio profissional supervisionado, obedece aqui um conjunto de critérios. Falarei desses mesmos critérios mais adiante, porque na maioria das situações das pessoas que vêm do Brasil e já exerciam enquanto psicólogos, este estágio pode não ser obrigatório e na maioria dos casos não é. Para as pessoas que tenham formação no Brasil, se conseguirem comprovar 3 anos de exercício profissional enquanto psicólogos nos últimos 5 anos, podem ser dispensados da realização de estágio. Okay? Isto para enquadrar as diferenças entre as tipologias de membro que a ordem tem. Como disse anteriormente, eu vou focar-me para pessoas que já tenham experiência profissional como psicólogo no passado. Okay? No entanto, antes de começar sequer o processo de inscrição na ordem, existem algumas coisas que têm que ser tratadas antes, e aqui se calhar começa a grande barreira ou a maior barreira para o acesso à profissão, porque uma das coisas que tem que ser tratada é o reconhecimento da formação académica, e esta parte é realmente muito importante. O que eu recomendaria é que para cada pessoa que queira ou que considere vir para Portugal, faça um plano sobre daquilo que é necessário recolher antes, porque isso faz toda a diferença na rapidez com que o processo decorre. Porque se a pessoa vem para cá sem se informar sobre questões como o reconhecimento da formação académica, ou que tipo de comprovativos de experiência profissional é que podem apresentar, o processo pode se tornar mais lento e também ter um custo superior, porque este processo de reconhecimento tem custos inerentes. Mas vou falar um pouco mais sobre isso. Tal como tinha dito, há 2 coisas importantíssimas de tratar antes sequer de começar a pensar na inscrição na ordem, no registro do nosso site. Como já tinha falado, uma delas é o reconhecimento das habilitações académicas e a outra é a obtenção dos comprovativos de experiência profissional. É óbvio que se a pessoa terminou agora mesmo a sua formação académica, isto não é exigido. Se a pessoa não tem experiência profissional de trás, é óbvio que não terá que apresentar. Mas o mais normal é tratarem-se de pessoas que já têm uma vasta experiência e por isso faço esta referência. Importa clarificar uma questão. O reconhecimento de habilitações académicas estrangeiras não é uma competência da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ou seja, nós não temos competência legal para fazer isto. Por vezes surgem pessoas que perguntam se nós podemos ajudar neste processo, somos nós que o fazemos. Não, este é um processo que é da inteira competência legal da Direção-Geral do Ensino Superior, em conjunto com as instituições de ensino superior públicas, ou seja, as faculdades que ensinam psicologia em Portugal. É junto destas entidades que devem proceder ao processo de reconhecimento. Importa desde já também clarificar uma coisa. Para a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses, têm que ter uma formação de base em psicologia. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes surgem pessoas que até têm uma formação de base em outras áreas, a comunicação, outras áreas paralelas, até às vezes marketing, que não tem nada a ver, mas como são áreas que também abordam questões do comportamento humano, acabam por se interessar pela área e tiram formações pós-graduadas, mas não têm uma formação de base em psicologia, ou seja, não têm uma licenciatura de 5 anos em psicologia no Brasil, fizeram uma pós-graduação ou outra área paralela. Para estas pessoas não é possível a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses, e convém deixar isto já claro. É necessário ter uma formação de base em psicologia, neste caso, uma licenciatura de 5 anos com estágio curricular incluído. Convém deixar este ponto claro desde o início, no caso de haverem pessoas que se inserem nesta condição. Quando forem pedir o reconhecimento específico, o reconhecimento da formação académica, deparam-se logo com uma escolha, porque a nossa legislação contempla 3 tipos de reconhecimento. O reconhecimento automático,
o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico. Os estatutos da ordem e o regulamento de inscrição referem que o tipo de reconhecimento passível de ser aceito para a inscrição na OPP é o reconhecimento específico. Isto é muito importante, porque por vezes surgem pessoas que, ou por desconhecimento, ou por não terem perguntado à ordem, ou por terem falado com outra pessoa e lhes terem dito que os outros tipos de reconhecimento dão, dirigem-se às instituições académicas ou à Direção-Geral de Ensino Superior e acabam por pedir um tipo de reconhecimento que não lhes serve para o efeito que pretendem. Por isso, uma das coisas que eu queria deixar aqui bastante clara é, desde já, o tipo de reconhecimento que devem solicitar. Importa também referir que para este tipo de reconhecimento vai-vos ser pedido documentação referente ao vosso curso e percurso académico, o vosso histórico escolar, documentação relativamente ao trabalho final de curso, isto para fazer um comparativo dos conteúdos programáticos face àquilo que é ensinado nos cursos de Psicologia em Portugal, para tentar fazer então esta equivalência do percurso académico e da formação que é dada. Este é um reconhecimento que acaba por demorar algum tempo e tem custos inerentes, por isso é importante estarem preparados e conscientes desta realidade antes de iniciarem o processo. Quando passarem à fase de solicitar o reconhecimento específico, há aqui uma coisa também que é muito importante. O regulamento de inscrição da ordem, os nossos estatutos, prevêem para pessoas que têm formação académica no estrangeiro a necessidade de obter o reconhecimento ou equivalência a vários tipos de formação que é lecionada aqui em Portugal. Dos 3 tipos que estão lá mencionados, há um deles que muitas vezes causa alguma confusão quando falamos com pessoas que fizeram a sua formação no Brasil, porque é algo que não existe lá. No Brasil existe a licenciatura, o mestrado normal e o doutoramento, tal como cá, mas em Portugal existia uma figura do mestrado integrado. E isto causa muita estranheza por vezes. O que é um mestrado integrado? Não sei se toda a gente está consciente, mas há uns anos para cá houve uma mudança no sistema de ensino na Europa como um todo, que ficou conhecido como o processo de Bolonha. Este processo de Bolonha visou simplificar a mobilidade da comunidade dentro do espaço europeu. E para que isso acontecesse, foi criado um sistema de créditos que é reconhecido pela Europa fora, ou seja, os créditos que são concedidos em Portugal são válidos noutro país dentro do espaço europeu e são aceitos pelas faculdades e facilita a mobilidade, não é? E a transição entre cursos e faculdades. Com essa reformulação, dividiu-se o ensino em 3 ciclos de estudos superiores. O primeiro ciclo, que equivale a uma licenciatura e que tem normalmente a duração de 3 anos e é concedido 180 créditos. O mestrado, considerado segundo ciclo de estudos, normalmente com 2 anos, pelo menos cá em Portugal, e concedendo 180 créditos. E por último temos o doutoramento, o terceiro ciclo de estudos. O que é que acontece? Quando as pessoas pedem o reconhecimento específico, normalmente pedem o reconhecimento à licenciatura, porque é aquilo que conhecem no Brasil. O problema é que ao pedirem o reconhecimento à licenciatura, se vos for concedido, aquilo que está a ser reconhecido é uma licenciatura de 3 anos. E uma licenciatura de 3 anos somente não chega para a inscrição na ordem. O doutoramento também levanta aqui algumas questões, porque poderiam perguntar, bem, um doutoramento é um grau de ensino superior ao mestrado, porque é que não é passível de ser aceito? O entendimento aqui é que, para efeitos de inscrição na ordem, importa aquilo que consideramos que dá a base para o exercício profissional. E os graus académicos em Portugal, que consideramos que dão a base para a prática profissional, são a licenciatura e o mestrado, ou seja, primeiro e segundo ciclo. O mestrado integrado é somente a junção do primeiro e segundo ciclo num único programa de estudos, ou seja, são 5 anos de estudos, contemplam a licenciatura e o mestrado juntos, ok? Isto para explicar um pouco o que é o mestrado integrado. Por isso, quando solicitarem o reconhecimento específico, é muito importante solicitarem ao grau de mestre, mestrado integrado. Porquê? Porque é o único que garante que não terão nenhum tipo de problema quando passarem à inscrição na ordem. Por isso, volto a destacar, solicitem ao grau de mestre, porque é esse que vos garante o processo de inscrição. Esclarecidas as questões relativamente ao reconhecimento das habilitações académicas, passo à parte dos comprovativos de experiência profissional. A prova da experiência profissional pode ser feita de diversas formas. Aquelas que são mais típicas da nossa experiência são
as declarações das entidades empregadoras, emitidas em papel oficial, assinado por um representante da instituição, que refiram claramente as funções enquanto psicólogo e com indicação do tempo em que trabalharam nessas funções. Este é o modelo mais típico de prova de experiência profissional. No entanto, há situações em que isto não é tão fácil assim, porque a instituição onde trabalharam fechou, ou por dificuldades no acesso a essa documentação, ou porque a pessoa trabalhou de forma liberal e não trabalhava para ninguém, trabalhava em nome próprio e como tal não consegue ter uma declaração assinada pelo próprio. Essas pessoas muitas vezes optam por apresentar um imposto de renda com indicação clara do código de psicólogo. É muito importante que o imposto de renda tenha essa indicação do código como atividade principal, porque é essa a forma que nos garante que a pessoa exerceu. Isto é obviamente facultativo, porque como estão a apresentar informação fiscal e sigilosa, garantindo nós sempre o sigilo profissional, não obrigamos ninguém a apresentar, é apenas uma forma de poder facilitar o reconhecimento do exercício profissional e temos essa porta aberta para quem queira utilizá-la. Não nos importa a nós saber o valor, ok? Podem até censurar valores do documento, se não quiserem obviamente partilhar. A Ordem não tem interesse em saber e nem isso é relevante, porque a pessoa até poderia aplicar preços mais baixos, isso não tem importância nenhuma para nós. O que é realmente importante é saber que a pessoa trabalhou como psicólogo ao longo desse ano e que oferiu algum tipo de rendimento. Isto porquê? Por vezes também nos apresentam um documento em como abriram atividade como psicólogo. Isso por si só não prova que a pessoa trabalhou. Porquê? A pessoa pode ter aberto a sua atividade e nunca ter dado uma consulta ou prestado serviços. Por isso é que é importante esta questão de ter indicação de que houve valor oferido, agora quanto é que é, isso não importa nada para a Ordem. Apenas dizer que temos esta porta aberta. Por vezes também no limite, o que tem acontecido é solicitarem a colegas psicólogos que indiquem o seu número do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, e que atestem o exercício de colegas. Já aconteceu isso acontecer também, ter colegas a atestar o exercício profissional de outros colegas, indicando as funções e o período de tempo. Isto para dizer que existem várias hipóteses para provar a experiência profissional e porque ela é a única via para os novos membros serem dispensados da realização do estágio profissional. Aqui vou entrar um bocadinho dentro daquilo que são as opções para quem não tem experiência ou quem não consegue provar os 3 anos nos últimos 5. Nesse sentido existem 2 opções e vou entrar em mais detalhe. O estágio profissional que já falei, que também é conhecido como ano profissional júnior. Tal como já tinha dito, este ano profissional júnior tem a duração de 12 meses. Este estágio, por obrigação legal, tem que ser remunerado. Isto não é uma legislação que tenha sido emitida pela Ordem, é uma legislação nacional que obriga a que os estágios profissionais tenham que ser remunerados. Por isso não poderão ser feitos a título de voluntariado ou pro bono. Os critérios para este estágio profissional são os seguintes. A pessoa terá que preencher um projeto de estágio, fazendo um resumo das principais atividades. Esse projeto de estágio é submetido na nossa plataforma online e é posteriormente analisado por uma comissão de estágios, que é um órgão da Ordem. Para além desta questão, tem que ter um orientador de estágio. Esse orientador de estágio tem que ser membro efetivo da Ordem e ter 5 anos ou mais de prática profissional. Para além disso, a entidade que irá acolher este estágio profissional tem que estabelecer um protocolo com a Ordem em como garante o cumprimento das condições previstas na nossa regulamentação e legislação. Por isso existe aqui um conjunto de critérios para quem quer optar por essa via. Existe outra. Para quem já tenha feito prática profissional, mas não consiga prefazer os 3 anos nos últimos 5, pode solicitar aquilo que nós chamamos de equiparação ao estágio profissional. Se aquela experiência profissional cumprir aquilo que são os critérios e os objetivos do estágio profissional de acesso à Ordem, podem solicitar esta equiparação. Esse pedido é depois analisado também pela Comissão de Estágios de Acesso à Ordem, que tem que fazer essa avaliação e determinar se realmente estão cumpridos os objetivos do estágio. Se estiverem, ainda a pessoa não tem que fazer este estágio de 12 meses, no entanto, tem ainda assim que fazer uma formação online que é dada pela Ordem. Também para quem faça os 12 meses de estágios também tem que fazer esta formação. Como esta não é a situação mais comum, a maioria das pessoas que pedem a inscrição na Ordem já têm experiência profissional e é através dessa via que entram, não entrei em muito detalhe sobre a parte do estágio profissional, mas poderei falar um pouco mais sobre ela se tiverem alguma questão terminada a apresentação.
Passando agora realmente aos passos da inscrição na ordem. O processo é relativamente simples se já tiverem tratado destas questões que já falei. O primeiro passo é registar no nosso site. Acedem ao nosso site, tem uma página de registro, vai-vos ser pedido para inserirem o vosso e-mail e uma password, é-vos dado um dado de acesso e depois acedem ao formulário onde colocam os vossos dados pessoais. Terminada esta fase, irão receber uma notificação com a documentação que deverão submeter. Essa documentação pode ser enviada por carta ou e-mail, como preferirem, e a documentação prevista pelo regulamento de inscrição é a seguinte: cópia de cartão de cidadão ou documento de identificação válido, neste caso pode ser passaporte ou título de residência, se não tiverem um cartão de cidadão, cópia do cartão de contribuinte, que é o documento que vos é emitido quando pedem um número fiscal português, 2 fotografias originais, para a emissão da cédula profissional, o documento que vos identifica como membros da ordem, cópia do certificado de habilitações do Brasil, e aqui é importante que contenha o histórico escolar. Porquê? Como referi anteriormente, a formação académica tem que ter estágio curricular incluído, e nós conseguimos comprovar isso através do histórico escolar. O reconhecimento específico da habilitação académica, uma declaração de tratamento de dados pessoais, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para nos dar autorização para tratar os vossos dados pessoais, o vosso CV, o currículo, os comprovativos de experiência profissional, se aplicável, e uma declaração do CRP em como não tem nenhum tipo de procedimento disciplinar instaurado, não há nenhum problema de um ponto de vista disciplinar. Isto é por vezes chamado como prova de honorabilidade profissional ou declaração de good standing. A par disto, existe o pagamento também de uma taxa de registro que tem o valor de 40 euros. Se todas estas fases estiverem cumpridas e não houver nenhum problema, no prazo de 2 semanas a 1 mês, a vossa inscrição na ordem como membro efetivo fica concluída. Se porventura houver algum problema com a documentação, imaginem que na parte da experiência profissional não tem os 3 anos ou não faz menção ao título de psicólogo, nós perguntamos e questionamos se podem enviar documentação extra para colmatar aquilo que está em falta, ou faltar tempo, ou haver alguma dúvida quanto à informação que consta nas declarações. Se conseguirem submeter a documentação, passam posteriormente a membro efetivo. Se não, terão na realidade que fazer o estágio que falei ou solicitar a equiparação. De tudo isto que falei, existem algumas consultas que eu acho que sugiro e que recomendo mesmo que deem uma vista de olhos para complementar aquilo que já referi. Sobre o reconhecimento das habilitações académicas, o site da Direção-Geral do Ensino Superior, lá há uma explicação sobre os tipos de reconhecimento, volto a vincar para a ordem reconhecimento específico, e se quiserem consultar a legislação que enquadra e regula o reconhecimento de habilitações académicas estrangeiras, é este Decreto-Lei número 66/2018, onde poderão encontrar toda a informação. Quanto ao processo de inscrição na OPP, obviamente a consulta do nosso site, e vinco, muito importante, no nosso site existe um menu, que é o menu das FAQ, que são das perguntas mais frequentes. Lá encontram resposta para um conjunto muito alargado de perguntas, desde o processo de registro de inscrição, ao processo de estágio profissional que vos falei, perguntas sobre a prática profissional cá em Portugal, questões sobre cotas, sobre diversas temáticas. Por isso, a leitura deste menu é muito útil e poderá clarificar muitas das questões que já aqui abordei. A par disso, temos toda a legislação que enquadra o processo de registro de inscrição. A Lei 138/2015, os Estatutos da OPP, o nosso regulamento de inscrição, onde podem consultar a documentação que vos transmiti, e também o regulamento de cotas e taxas, onde encontram todos os valores dos serviços que praticamos, as taxas e até o valor das cotas que passam a pagar a partir do momento que são membros efetivos da ordem. Como notas finais, e para fechar um bocadinho aquilo que eu acabei de partilhar convosco, era muito importante salientar algo. Se em todo este processo de registro tiverem alguma dúvida, por favor, contactem os nossos serviços. Isto porque ao longo do tempo temos-nos deparado que existem às vezes problemas que surgem que teriam sido facilmente evitados se tivessem confirmado connosco o tipo de reconhecimento ou habilitação académica a fazer cá em Portugal, e por vezes na passagem de falar uns com os outros há alguma desinformação que seria facilmente evitada, porque
Isto pode poupar-vos muito tempo e até dinheiro no processo de vinda para Portugal, se confirmarem a informação junto dos nossos serviços. E para isso, podem sempre utilizar o nosso e-mail geral, info@ordemdospsicólogos.pt, ou o nosso telefone 213-400-250 e entrarem em contacto connosco. Deixo ali também o indicativo de Portugal para quem liga do Brasil, e dizer-vos que a Ordem dos Psicólogos Portugueses está sempre ao vosso dispor para esclarecer as dúvidas. Queria também deixar aqui 2 notas, porque há algumas questões que por vezes surgem. Uma delas tem que ver com protocolos entre o CFP e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Houve contactos no passado entre as 2 instituições, existem outras ordens profissionais que têm alguns acordos que facilitam o reconhecimento da profissão. No nosso caso concreto, não existe nenhum acordo de reciprocidade em vigor que facilite este processo. Por isso, aplicam-se os regulamentos gerais. Por vezes fazem-nos esta pergunta, mas de momento não existe nenhum acordo de reciprocidade neste sentido. A nível da formação académica, também existem pessoas que vêm para Portugal e querem fazer a sua formação académica cá em Portugal. Devido às diferenças que existem entre o sistema de ensino, e uma vez que na licenciatura no Brasil são feitos diversos estágios curriculares, as pessoas, quando optam por um mestrado em Psicologia, às vezes optam por mestrados que não têm estágio curricular. Se a vossa intenção ao inscreverem-se no mestrado em Portugal é a inscrição na Ordem, chama a atenção para escolherem sempre mestrados que tenham estágio curricular no percurso académico. Se tiverem alguma dúvida sobre os mestrados que são aceitos para inscrição na Ordem, novamente, entrem por favor em contacto com os nossos serviços e nós clarificamos e indicamos se aquele mestrado permite ou não a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses. E com isto termino a minha apresentação, que foi muito focada para uma parte mais prática e não legal, para não ser tão denso, e deixo-me então à disposição para responder a alguma questão que tenham. Muito obrigado. Nós da Casa do Brasil de Lisboa ficamos muito agradecidos, Dr. Bruno Soares, pela excelente explanação. Eu tinha algumas perguntas para fazer e já não farei mais, porque fiquei esclarecido com a exposição. Abro agora o espaço para que os nossos participantes e as nossas participantes deixem aqui as dúvidas e as sugestões. Quem não quiser ligar o microfone pode fazer pelo chat, que nós leremos aqui. Pelo Facebook também pode colocar, estamos ao vivo no Face, podem pôr por lá também as dúvidas. E peço só para uma questão de organização que os participantes e as participantes deixem a mão levantada aqui para a gente poder fazer com que as pessoas coloquem as questões de uma forma mais organizada. Eu acho que a primeira foi a Amado, então, força, Amado, pode colocar a sua dúvida. Olá, boa tarde. Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar direito, porque tem uma obra na minha rua e tá um barulho terrível. Estou tendo que trabalhar com essa questão aqui. Mas eu sou Mabi, eu sou atualmente presidente da Associação de Psicólogos Brasileiros aqui em Portugal. Nós tivemos essa iniciativa no ano passado e criamos a associação no ano passado. E eu tenho 2 questões para conversar com o Bruno, para esclarecer, que são os nossos calos, assim, hoje eu posso dizer que é o que mais chega para a gente na associação como questões e como dificuldades. A primeira questão é a seguinte: o Bruno disse que, relativamente ao reconhecimento das licenciaturas e dos mestrados, essa regulamentação é da DGS. Então, a gente vai pelo site, através do site, faz todo o preenchimento e faz a ação. Entretanto, Bruno, a gente tem uma questão, que é a seguinte: nem todas as universidades, elas se comportam da mesma maneira. Ou seja, o Bruno disse aqui que a gente ter uma licenciatura de 5 anos no Brasil, a gente deveria fazer a solicitação do mestrado no reconhecimento dessa licenciatura, já com o mestrado, porque a gente tem a possibilidade de ter o reconhecimento do mestrado integrado. O que acontece é que nem sempre as faculdades permitem que nós façamos esse tipo de solicitação, ou seja, a gente tem uma licenciatura de 5 anos, mas a faculdade diz que ela já não pode reconhecer o mestrado integrado, e eu tenho até casos de colegas da própria associação que solicitaram o mestrado integrado e foi negado
e ela teve que fazer um novo processo para solicitar um reconhecimento somente da licenciatura de 3 anos. Eu queria entender com você o que é que a gente faz, a gente dá uma queixa no DGS, a gente procura quem, a gente fala com quem, para ver como é que a gente consegue fazer esse reconhecimento, ou se não é possível, se é possível, como é que fica isso. A segunda questão, não sei se você já quer que eu faça as duas questões juntas, se fica melhor ou não. Não sei o que é que você prefere. Se calhar respondia já à primeira, se puder ser. Efetivamente, nós também nos apercebemos que nem todas as faculdades em Portugal agem da mesma maneira, nem têm os mesmos procedimentos. De certa forma, nós não temos muito controle sobre isso. No entanto, posso dizer que a Ordem dos Psicólogos Portugueses constitui um grupo junto de todas as faculdades, que é o Fórum Nacional de Psicologia, onde tentamos abordar alguns destes problemas, não só para a comunidade oriunda do Brasil, mas com outras situações, como por exemplo agora com o Brexit, têm surgido algumas dificuldades também a esse respeito. Não poderei indicar, obviamente, por questões também de imparcialidade, para que faculdade é que devem ir ou o que deverão fazer em concreto. Aquilo que eu posso dizer é que, se calhar, tentem sempre falar antes até de iniciar o processo, com diferentes faculdades, porque nem todas as faculdades têm o mesmo processo, como disse, e algumas aparentam ser mais restritas que outras quanto à aceitação ou não de mestrado de integrado. Outra coisa que também é importante dizer é que os mestrados integrados estão em processo de deixar de ser lecionados. Aliás, este ano já não se foram lecionados mestrados integrados. No entanto, ainda existem faculdades em Portugal a emitir reconhecimento a mestrado integrado, que é a via mais segura para o acesso à inscrição na ordem. De qualquer das formas, se não for ao mestrado integrado, se pedirem também só ao grau de mestre, também aceitaremos, dado que como tem uma licenciatura de 5 anos com vários estágios curriculares e tem o grau académico de mestre, nós consideramos, para efeitos de inscrição na ordem, essa situação. A quem deverão apelar, no caso de não ter sido reconhecido? Bem, a entidade que tutela esta situação realmente é a Direção-Geral de Ensino Superior, por isso, se houver alguma entidade oficial que poderá pronunciar-se sobre esse tipo de casos, terá que ser a Direção-Geral de Ensino Superior, dado que a Ordem não tem, como disse, nenhuma competência legal, nem interfere neste processo de reconhecimento de formação académica. Por isso, se houver alguma entidade a quem devam apelar essa situação, eu recomendaria mesmo a Direção-Geral de Ensino Superior, para a mesma se pronunciar a esse respeito. Mas tentem sempre ver junto das faculdades existentes, porque efetivamente existem algumas nuances e diferenças entre umas e outras, mas não poderei, obviamente, por uma questão também de naturalidade, estar aqui a indicar uma faculdade em prol de outra, está bem? Não sei se esclareci esta primeira questão, Mab. Sim, perfeito. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o Thiago Cardoso e ele falou para a gente desse fórum e tal, que é algo que a gente ficou super interessada, porque justamente iria unir essas forças e falar dessas questões, né? A minha segunda questão é sobre... Mabi, desculpa interromper, eu só queria colocar uma sugestão aqui. Eu compreendo perfeitamente a questão da imparcialidade que a ordem tem que ter nessas questões, mas sugiro que você coloque os seus contatos aqui para que as pessoas, para que as pessoas possam procurá-los, vocês como associação, e consigam tirar alguma dúvida e de repente vocês possam até orientar em qual é o caminho mais fácil nesses casos. Se me permitem, pelo menos nós temos noção que existem vários grupos até, e depois junto da comunidade, e pode ser que até, porque pelo menos no contacto que muita gente tem connosco, a própria comunidade acaba por ir sentindo que existem faculdades que são mais fáceis de conseguir obter o reconhecimento do que outras, mais céleres. Existe às vezes aqui já algum consenso quanto a isso, e pode ser que esse também seja um caminho e que possam apoiar junto da associação e recomendar, tal como foi dada a recomendação pelo Alexandre. Boa, ok. Eu vou deixar os contatos no chat, tá? Obrigada, Alexandre. Bom, a minha segunda pergunta é a seguinte: essa questão do acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal para facilitação desse reconhecimento e de estágios e tudo mais. Nós que estamos aqui em Portugal, a gente já sabe que, por exemplo, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Engenheiros já tem esse acordo. É do interesse da OPP ter esse tipo de acordo. Nós, da associação, já temos contato com o CFP no Brasil, nós já tivemos reuniões, já falamos sobre isso, sobre essa questão de, no passado, a Ordem ter tido um contato com o CFP e ter tentado alguma coisa nesse sentido.
E hoje é de muito interesse, porque nós sabemos que já tem muitos psicólogos e psicólogas brasileiras aqui. Nós estamos tentando fazer um levantamento, eu já falei, inclusive, com a Ordem, mas vocês não podem fazer divulgação desse tipo de material. A gente está tentando, através de um questionário próprio que nós fizemos, levantar a quantidade dessas pessoas aqui, esses profissionais da área da psicologia, para a gente ter uma noção de quantas são essas pessoas, de quantas são essas pessoas que querem se tornar profissionais de psicólogos aqui, e psicólogas aqui em Portugal também. Então, a minha questão é essa: existe o interesse da Ordem de fazer essa reciprocidade? A gente pode falar sobre isso depois, em um momento mais propício, sobre isso, para tentar unir o CFP com a OPP, para tentar ver alguma coisa nesse sentido? Isso é uma questão também muito de âmbito político, sobre a qual eu também na minha função não me poderei pronunciar, porque é um contacto que tem que ser estabelecido entre a direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses e a direção do Conselho Federal de Psicologia. Como tal, também não poderei pronunciar muito sobre isso, porque não sei que tipo de contactos é que estão a ser estabelecidos no momento, o que é que foi decidido ou deliberado entre ambas as instituições. Eu quero acreditar, e isto não é uma posição oficial da Ordem, não é? Mas que a Ordem, como atitude geral, é favorável a questões da mobilidade, desde que, obviamente, acautelem tudo aquilo que tem que ver com a garantia e a defesa do interesse público e das pessoas que recorrem aos serviços de psicologia. Se isso for acautelado, não vejo por que não. No entanto, isto não é uma posição oficial da Ordem. Agora, não sei em que ponto é que estão os contactos entre o Conselho Federal de Psicologia e a direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. De qualquer das formas, isso é uma questão que pode ser colocada pela própria associação à Ordem, e depois a Ordem poderá dar uma resposta mais formal a esse respeito. Eu, de momento, não tenho nenhuma informação relativamente a isso, se há negociações a esse nível ou não. Houve contactos no passado entre as instituições, é verdade, mas ao nível do acordo de reciprocidade não tenho mais informações para partilhar convosco, porque não tenho mesmo, não sei em que ponto é que isso está. Obrigada, Bruno. Obrigado, doutor Bruno. Agora, eu acho que a segunda pessoa aqui com a mão levantada é a Gilneia Castro. Força, Gilneia, pode fazer essa pergunta. Olá, mais uma vez, boa tarde. Parabenizar vocês, né, por essa palestra agora, né, esse esclarecimento. E a minha pergunta é pequena, é simples. Para o Bruno, né, para comprovar, né, a nossa atuação, o trabalho voluntário também contaria como esse comprovante, né, por exemplo, eu trabalhei em alguns hospitais, né, e outras instituições como voluntária, né? Eu já tenho 6 anos de formada no Brasil, então, desde que eu me formei, eu trabalho. Tinha também um consultório, né, a clínica, trabalhava por conta própria, mas, assim, foi pouco tempo que eu fiquei na clínica e trabalhei mais em outras instituições. E também teve esse trabalho voluntário. Para a Ordem dos Psicólogos, contaria os trabalhos voluntários como experiência? Vai depender muito, Gilneia, vai depender da descrição das atividades, sabe? Convém que a descrição dessas atividades seja muito clara, porque essas atividades têm que ser exclusivas da prática profissional de psicologia, ou seja, tem que ser algo que só um psicólogo poderá fazer, ou seja, um ato psicológico. Se for algo que pudesse ser feito por outras classes profissionais, não irá valer para esse efeito. Por isso tem que ser muito bem descrito ao nível das atividades que fez durante esse voluntariado e tem que ser emitido num documento oficial da entidade onde fez esse voluntariado e da pessoa responsável. Mas a pedra-chave aqui é mesmo a descrição das atividades. Okay. Se forem atividades de cariz mais genérico, que não sejam específicas da prática profissional de psicologia, não será aceito. Por isso não é uma resposta de um sim total ou de um não total, vai depender muito. Foram trabalhos realmente que só poderiam ser exercidos por um psicólogo, né? Pronto. Que foi em hospital de polícia militar para atender os policiais, né? E a outra instituição também a comunidade. Ok? Então, muito obrigada. Tá? Nada.
Minha colega Ellen também aqui tem uma questão para fazer. Ellen, por favor. Obrigada, Alexandre. Na verdade, é uma questão do Facebook. Nós estamos também sendo transmitidos agora pelo Facebook. Surgiu uma pessoa que colocou uma questão, é a Amanda Salvador. Ela diz: sou psicóloga com formação no Brasil, tenho já reconhecimento de licenciatura e mestrado em psicologia realizado em Portugal. Há 3 anos trabalho nos recursos humanos de uma empresa portuguesa, fazendo atividades de psicologia organizacional. Sou elegível para equiparação de atividade profissional para o estágio ou preciso realizar mais 12 meses das mesmas atividades que já realizo em regime de estágio profissional? Bem, esta é uma pergunta sensível, porque se está a trabalhar como psicóloga atualmente em Portugal, não poderá obviamente utilizar essa experiência, porque na prática tinha que estar inscrita na ordem para exercer como psicóloga. Não sei se me faço entender, ela não poderá utilizar uma experiência que na prática é irregular, porque se exerce função como psicóloga não estando inscrita, não o poderia estar a fazer. Aquilo que eu recomendo, e é aquela posição que tem sido assumida, é que o mais rapidamente possível, se ela exerce ou está a exercer neste momento como psicóloga, deverá contactar os serviços da ordem o mais rapidamente possível para regularizar essa prática, ou seja, transformar a prática atual no estágio profissional de acesso à ordem, porque é a forma de conseguir regularizar mais rapidamente essa situação, porque continuar a exercer psicologia sem estar inscrita é uma situação irregular. Por isso, recomendo vivamente que entre em contacto connosco o mais rapidamente possível. Obrigada. Além dessa questão no Facebook, nós temos 2 questões no comentário. Posso colocar, Alexandre? Claro. Claro, Ellen, força. Bom, a primeira é um comentário, na verdade, da Karina Gabriele, onde ela diz que no site da DGS não tem a opção de mestrado integrado. Ok. As faculdades não conseguem mais reconhecer por conta da retirada na DGS dessa opção. Então, peço que peçam ao grau de mestre. Será a via mais simples, é pedirem ao grau de mestre. Não estando a opção de mestrado integrado, peçam ao grau de mestre. Bom, e também o Vitor Sartori, ele coloca que, apesar de, bem sei que estamos a falar no âmbito da imigração, mas qual o procedimento em relação a pessoas com proteção internacional? Isto porque muitas vezes não conseguiram trazer seus documentos e comprovativos e não têm forma de os obter. Existe algum procedimento específico para essa população? Tem alguma informação relativamente a este processo com outras ordens profissionais? Relativamente a outras ordens profissionais não tenho informação para partilhar, e até a situação que nos traz nunca nos surgiu. Posso partilhar convosco um pouco relativamente àquilo que estamos a assistir no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que o governo português neste momento está a adotar medidas de exceção, até para situações de pessoas não documentadas, para asilo político, e penso que está a ser discutido também como lidar com essa situação no reconhecimento de profissões reguladas, como é o caso da psicologia. Formalmente ainda não existe nada, mas eu creio que em breve possam haver medidas específicas, neste caso quanto às pessoas oriundas da Ucrânia que está a viver a situação de guerra. Outras situações, honestamente, nunca nos surgiu. Se existir esse tipo de situação, aquilo que eu recomendo é que entrem em contacto com a Ordem dos Psicólogos, e se for uma situação excepcional, é levada à análise pela direção da Ordem, na reunião que têm mensalmente para discutir temas que fogem daquilo que é normal, e seria tomada uma decisão pela direção quanto a essa situação em concreto. Obrigada. Temos agora a Ana Karina com a mão levantada. Olá, boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida. Em 2017, eu solicitei a equivalência, então, do meu diploma de psicologia, e eu recebi a equivalência da licenciatura. Entretanto, o meu curso foi de 5 anos, fiz estágio e etc. Eu solicitei uma revisão na altura, né, e falaram que se eu quisesse tentar solicitar o grau de mestre, eu teria que fazer todo o processo novamente, pagar todas as taxas novamente. Eu posso solicitar o reconhecimento somente do grau de mestre? É isso? Eu não entendi muito bem.
Aí terá que contactar realmente a Direção-Geral de Ensino Superior ou a instituição para confirmarem essa informação. Se existe a possibilidade de poder solicitar uma revisão, então eu sugiro efetivamente que faça esse pedido para obter o reconhecimento ao grau de mestre. Temo é que poderá vir a ter custos adicionais, obviamente, com esse pedido, porque o meu entendimento da legislação do reconhecimento de habilitações profissionais estrangeiras é de que a pessoa só pode pedir, por cada grau que tenha, um reconhecimento específico, ou seja, pedindo uma vez e tendo sido tramitado, tendo concluído, não pode pedir outro reconhecimento com o mesmo grau académico, percebe? Esse é o entendimento que eu tenho da legislação. No entanto, se lhe abrirem essa possibilidade de pedir uma revisão ao reconhecimento que lhe foi dado, recomendo vivamente que o faça e que peça para o grau de mestre, que é aquele que, como referi, é aceito para a inscrição na ordem. Se o puder fazer. Infelizmente, creio que vai ter custos com o novo pedido. Quanto a isso, acho que pois. Na altura, eu não tinha esse conhecimento de que eu teria que pedir o grau de mestre, né? Não tinha esse conhecimento e achei que a universidade pela qual eu fiz os trâmites, elas poderiam ter me orientado para que isso, né? Mas, enfim, depois eu vi que não e pronto, aconteceu dessa forma. Então, eu estou vendo possibilidades, então, que seja fazer o mestrado, enfim. Né? Uma das coisas que surgiu na primeira reunião com a Casa do Brasil, e era uma preocupação que a Ordem já tinha há algum tempo, é resolver estas questões às vezes de desinformação que acabam por ter impacto no processo de candidatura. E uma das coisas que nós pretendemos fazer em breve é um lançamento de um documento informativo que depois poderá até ser divulgado junto da Casa do Brasil e outras entidades, talvez até consulados ou outras entidades que contactem diretamente com a comunidade e que possa ser distribuído com estas informações de forma organizada e clara, para que as pessoas acabem por ter a certeza daquilo que têm que pedir e evitar situações destas que as pessoas acabem por ter mais tempo, perder mais tempo e dinheiro, e acho que poderá ser um bom contributo, e também estamos a tentar, eventualmente no futuro, criar uma área que incida particularmente sobre as questões da mobilidade, que dê um apoio se calhar mais direto nesta matéria. Não temos ainda conseguido fazê-lo, porque são muitas solicitações e a equipa da Ordem dos Psicólogos não é tão grande quanto isso. Nós somos cerca de 23 mil membros efetivos atualmente. A nível de órgãos permanentes somos cerca de 60 e tal pessoas. Se juntarmos órgãos sociais já vamos para cerca de 160 e tal pessoas, mas acaba por ser uma desproporção grande. De qualquer das formas, estamos cientes que é uma necessidade que tem crescido. O número de pedidos de informações por parte da comunidade brasileira tem aumentado consideravelmente ao longo do tempo e temos assistido a diferentes ciclos, não é? E não só do Brasil, mas é a nossa grande comunidade. E posso até acrescentar uma coisa, não são dados divulgados oficialmente, mas nós já temos um grande número de membros de diferentes origens. A nossa maior comunidade é mesmo a comunidade brasileira e que já tem uma grande representação no trabalho também cá em Portugal e é um grupo muito considerável e importante dos nossos membros, por isso é uma tendência que certamente tenderá a crescer e nós vamos também investir nesse sentido para ajudar no processo de mobilidade. Só complementando as questões do Dr. Bruno agora, colocadas por ele, nós realmente ressalvamos a importância de sessões como essa, até para ficar mesmo como um contributo para o futuro, né? Em relação às consultas e acesso à informação pelas pessoas interessadas em trabalhar e exercer a profissão de psicólogo em Portugal. Nós, no canal no YouTube da Casa do Brasil de Lisboa, essas sessões ficarão disponibilizadas para consulta posterior e eu acho que assim a gente consegue, junto com as outras ordens, formar um banco de dados bastante interessante nessa questão. A Tatiane Regina Carvalho também tem mais uma questão, doutor Bruno. Boa tarde a todos. No meu caso, trabalho com exame psicotécnico para o DETRAN. O DETRAN é o Departamento de Trânsito no Brasil. Essa função é reconhecida dentro das exigências da OPP para comprovar experiência? A psicologia do trânsito tem uma grande expressão no Brasil, cá não é um termo muito utilizado. De qualquer das formas, aplicando testes psicológicos ou provas de aferição, sendo elas atos psicológicos, por princípio serão aceitos. Se forem funções exclusivas de psicólogo, sim. Ok. A Camila também tem uma pergunta. Tenho formação em psicologia há 8 anos e sempre trabalhei em indústria na área de recursos humanos, avaliação psicológica, treinamento e desenvolvimento. E hoje atuo como consultora RH na área de recrutamento e seleção para projetos no Brasil.
Essa minha vivência pode ser considerada para inscrição no OPP? Na prática, o que precisa ser apresentado e como? O registro na carteira de trabalho do Brasil vale como documento? Obrigado. Novamente, esta questão é um bocado paralela, ou seja, tudo aquilo que seja considerado ato psicológico exclusivo do psicólogo vale. A área de recursos humanos tem por vezes áreas cinzentas, porque outras classes profissionais também exercem. Agora, certas avaliações psicológicas, aplicação de testes, isso sim, provas de aflição, são ferramentas e instrumentos específicos dos psicólogos. Se ela encetar este tipo de atividades, claro que sim, vale. Agora, se forem atividades que pudessem ter sido desenvolvidas por outras pessoas da área desde sociologia, pessoas com formação específica em recursos humanos, até a área de serviço social, por vezes encontramos muitas pessoas a trabalhar na área de recursos humanos, mas que não aplicam esse tipo de testes ou provas de aflição, por exemplo. Tudo aquilo que seja considerado ato psicológico e algo que é inerente ao exercício da psicologia vale como prova profissional. Quanto à outra questão, da caderneta de trabalho, também é uma questão muito particular da realidade brasileira. Cá em Portugal, por exemplo, nós não temos esse tipo de documento. Depende da clareza do documento. E digo isto porquê? Porque às vezes tenho cadernetas de trabalho em que não é muito fácil perceber que a pessoa trabalhou como psicólogo, ou que diz só o período de trabalho, ou que está lá o nome da empresa, e a empresa dá para entender que podia ser em psicologia, mas não é claro, porque podemos ter, por exemplo, uma empresa que forneça serviços de psicologia e a pessoa fazer um trabalho administrativo, percebe? E pela caderneta de trabalho às vezes não é claro, depende. Se estiver lá a dizer claramente que trabalhou como psicóloga, é uma coisa. Se não, aquilo que recomendamos é que peça à entidade empregadora a emissão de uma declaração e que esclareça perfeitamente as atividades enquanto psicóloga, e aí sim poderia ser aceito. Muito obrigado, doutor Bruno, mais uma vez. Temos aqui mais uma pergunta da KMN. O Bruno pode apontar qual legislação em Portugal aponta atividades privativas do psicólogo? No Brasil, as atividades privativas são pouquíssimas. Se calhar gostaria de ter mais algum esclarecimento ao que se refere como atividades privativas. Eu também não percebi, se alguém puder também auxiliar nessa... Será a prática individual, a prática autónoma? Prática privada, talvez, né? Ok. Prática exclusiva, né? Talvez, do psicólogo. Tal como eu referi logo no início da apresentação, a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses abrange todas as áreas de atividade, seja ela no trabalho por conta de outrem ou no trabalho privado. Isso quer dizer que a regulamentação, a legislação que regula a prática profissional são os estatutos da Ordem, a Lei 138/2015 e o Regulamento de Inscrição. Okay? Por isso, se houver alguma dúvida sobre o exercício profissional, a legislação que deverão consultar são os Estatutos da Ordem, Lei 138/2015, e ela encontra-se no nosso site. Por isso, se quiserem consultar... Obrigado. A Patrícia não consegue levantar a mão, mas ela... Força, Patrícia, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Olá, Patrícia. Eu sou vice-presidente da MAB na Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal. E assim, a psicologia é a minha vida, né? E eu tive aqui um apagão, vamos dizer assim, porque eu tenho 32 anos, quase 33, de formação, né? Fora os 4 anos de estágio que eu fiz durante a universidade. E quando eu cheguei cá em Portugal, a tentativa foi de fazer com o mestrado integrado, foi negado por conta de 8 horas em supervisão, né, dentro do trabalho de mestrado. Então, eu fiquei pensando que seriam 8 horas de supervisão para quem tem 32 anos de formada praticando, né? Não é só formação. Eu comecei a atuar no mês seguinte que eu me formei. E agora que eu consegui juntar novamente o dinheiro, porque o recurso que eu fiz foi novamente indeferido, mantiveram a resposta do indeferimento. E agora, novamente, eu falei, agora eu vou conseguir pedir, né? E ali já tem essa questão do mestrado integrado que não está mais hábil, né? Não está mais habilitado, né? Então, assim, eu fiquei muito triste,
frustrada, e eu falei, gente, foram 35 anos na minha vida, né? Vivendo a psicologia, estudando muito, porque a gente não para, quem é da área sabe, a gente tem que estar se informando, fazendo grandes ou pequenos cursos, palestras, o tempo todo a gente tem que estar fazendo uma reciclagem. Então, assim, é um desabafo meu, né? De tentar entender o que eu faço com essa informação. E se você pudesse me dar uma luz, Bruno, agradeço. Obrigada. Patrícia, desde já gostava de dizer que percebo que isto mexe muito com as pessoas, porque falamos não só do acesso a uma profissão, mas a uma identidade, não é? As pessoas viveram durante a vida toda com uma identidade, como psicólogos, não é? E faz parte da sua identidade pessoal, viveram isso, trabalharam isso, e sei que deve ser muito difícil no processo de mobilidade subitamente sentirem que uma parte de si não está a ser reconhecida. Infelizmente a Ordem, no que ao reconhecimento de habilitações académicas diz respeito, tem muito pouca margem de manobra. Aquilo que eu lhe poderia sugerir é, relativamente ao mestrado integrado, tal como já tinha sido colocado noutra questão, creio que por outra pessoa, acho que foi com a Ana Karina, que peça a possibilidade de obter o grau de mestre, não é? Com o grau de mestre e não mestrado integrado. Se isso for uma possibilidade, creio que teremos aqui abertura para resolver a sua situação e avançar com o seu processo de inscrição na Ordem, ok? E isso acho que é a esperança que podemos ter, e essa via estar aberta em conjunto com a formação e os vastos anos de experiência que tem, de conseguirmos efetivamente regularizar a sua inscrição. E obviamente dizer que percebo claramente que isto mexa consigo e com outras pessoas pela questão da identidade que referi, não é? Bem, posso falar? Então, a colega no Facebook, ela corrigiu, ela disse que ela não exerce funções de psicóloga, mas ela está como técnica de recursos humanos. Ok. Eu penso que o caso dela entre naquilo que você colocou como equiparação de estágio. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse processo. Vai depender muito, mas a equiparação eu não acredito, sabe porquê? Porque se está em Portugal não poderia estar a exercer como psicóloga, e para ter equiparação tinha que estar a trabalhar como psicóloga, acaba por ser um círculo fechado, entende? Aquilo que eu recomendo é, se houver possibilidade de exercer profissões enquanto psicóloga ao abrigo da atividade atual, ver se pode transformar essa atividade no estágio profissional de 12 meses. Para tal entidade para onde trabalha tem que fazer um protocolo com a Ordem, isto não tem nenhum tipo de custo, é só realmente estabelecer o protocolo e garantir que são obedecidas algumas condições, mas não tem nenhum custo para a entidade, não acresce nada para a entidade. E transformar a experiência de trabalho na prática dos 12 meses. Tem é que ter também um orientador. Orientador com 5 anos ou mais de exercício profissional e tem que ser membro efetivo da Ordem. Clarificar também que este orientador não tem que trabalhar na entidade, ok? Pode ser um orientador externo. Se houver esse problema, porque às vezes há pessoas que trabalham e são a única pessoa naquela entidade que decidiu acolher aquele projeto, podem ter orientador externo, ok? Não tem que trabalhar na entidade. Sim, eu só também gostaria de colocar, porque uma outra pessoa no Facebook coloca que nós, se pudéssemos fazer esse evento com outras ordens, por exemplo, a terapia da fala, e se é realmente um ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais e sindicatos. Então, nós estamos convidando várias ordens. Infelizmente, a de terapia da fala ainda não conseguimos um aceite, mas nós já buscamos, já fizemos convite e vamos insistir, então, né, já que tem essa demanda. Eu percebo que agora a Isildinha está com a mão levantada. Obrigado, Ellen. Só antes colocar rapidinho, Isildinha, por gentileza, para a gente ser justo também com as pessoas no chat. A Adriana já faz tempo colocou uma pergunta aqui. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Por que a OPP não cobra das universidades que a formação em licenciatura de psicologia já inclua todos os pré-requisitos considerados básicos para o exercício da profissão, como acontece no Brasil? Pergunto isso porque tenho encontrado portugueses que se formaram em psicologia, mas não conseguiram depois obter todos os requisitos para exercer a profissão. Eu acredito que ela também esteja a falar, né, da dificuldade de encontrar um estágio obrigatório, enfim. Doutor Bruno, pode...
Com o processo de Bolonha, e existe uma entidade em Portugal que é a A3ES, que basicamente certifica toda a formação superior em Portugal, tem havido um movimento até nesse sentido, ou seja, todos os mestrados, ou praticamente todos os mestrados em Psicologia em Portugal têm esta vertente profissionalizante e têm estágio curricular, salvo muito raras exceções. Existem apenas alguns mestrados, como mestrado em temas de Psicologia, que é para uma vertente mais académica e de investigação, que não inclui estágio curricular, porque a grande maioria, se não a quase totalidade dos mestrados, por exemplo, cumprem com aquilo que são os critérios de inscrição à ordem. Da mesma maneira, as licenciaturas em Psicologia, com o processo de Bolonha, são todas licenciaturas de base, ou seja, licenciatura em Psicologia ou aquilo que se chama Ciências Psicológicas. Todas as outras que não tenham esse nome, digamos assim, não dão acesso à ordem, por isso torna-se claro que todas as licenciaturas ao primeiro ciclo de Psicologia dão acesso à ordem e os mestrados são muito poucos hoje em dia em Portugal que não dão acesso, até porque a maioria desses mestrados obrigam à precedência, ou seja, a pessoa tem que ter um primeiro ciclo em Psicologia para poder sequer inscrever, para garantir que as pessoas têm o primeiro e segundo ciclo. Por isso esse processo já está em curso e até nem é pela mão da ordem, mas sim pela entidade reguladora, que é a A3ES, a entidade que regula e certifica a formação superior em Portugal. Ok, doutor Bruno. Isildinha, agora, força, pode colocar a tua questão. Desculpa pela interrupção, é só porque a Adriana já ela estava aqui há algum tempo. Agora. Boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que assim, eu entrei, desculpa por eu ter entrado, já estava tendo a reunião, e eu acredito que minha questão também tem a ver com o que a Ana Karina, né? Acho que o Bruno falou, da questão do reconhecimento de grau. Eu acho que eu já falei até com a Ana Carneiro aí por e-mail, eu vou perguntando para todos que eu posso perguntar. Mas assim, eu não consigo fazer o meu processo estando aqui do Brasil, porque eu tenho algumas dúvidas ainda com relação ao que solicitar na DGS. E assim, o reconhecimento de grau, minha licenciatura aqui, eu fiz pela Universidade Estadual de Londrina, período integral durante 5 anos. E aí eu tive estágio supervisionado, o último ano foi formação clínica, e depois disso eu fiz mais 2 especializações, mas eu não cursei o mestrado, nem tive o meu TCC avaliado em banca. Então, aí eu fico assim, com essa questão, o que eu vou solicitar? Se eu posso solicitar o grau de mestre, se eu não posso. Então, tenho 19 anos de formação, eu tenho assim, o tempo todo em clínica, hoje eu sou coordenadora, trabalho também na inclusão, na psicologia escolar, né, na Secretaria da Educação. Uhum. Trabalho com trânsito, fazendo avaliação há 15 anos, e a clínica também sempre. Então, aí fica essas questões, como é que a gente pode fazer aí nesse sentido? Isilinha, não lhe consigo responder a 100%, porquê? Porque o processo de reconhecimento inclui vários critérios de avaliação, como até já aqui foi discutido, o número de horas de supervisão, o número de horas de estágio, se teve defesa pública, se não teve defesa pública no fim do curso, do trabalho, e isso é algo que só as faculdades é que conseguem fazer, as instituições de ensino superior, perante os critérios estabelecidos pela legislação. Por isso, do lado da ordem, eu não lhe consigo garantir que a formação que tem de base, porque tem que ser feita uma análise de todo o percurso formativo, não lhe consigo garantir a 100% que consegue obter o reconhecimento ao grau de mestre. Por isso é que também não quero estar a induzir em erro, dizendo que consegue ou não. A única coisa que eu posso reafirmar é que esse será o grau que para nós é importante obter para não ter nenhum tipo de problema na inscrição na ordem. E será sempre esse o pedido que deverá fazer junto das entidades. Depois as entidades que fazem esse reconhecimento é que lhe poderão dizer, perante o resultado, se lhe concedem ou não esse reconhecimento. O problema aqui é que por vezes nem as faculdades dão uma decisão previamente à análise, não vão dizer, ok, isto garante certamente, e a pessoa depois paga, não é? E no final tem um parecer negativo, gastou o dinheiro e o tempo e não teve aquilo que queria. E depois neste processo de apelar a recursos ou tentar outras faculdades, acaba por ser muito complicado para as pessoas fazerem isso, e eu compreendo. Mas também do lado da ordem eu não lhe consigo dizer ou garantir que vai conseguir ter esse reconhecimento, percebe? Porque nós não procedemos a esse tipo de avaliação. Ok. Obrigada. Obrigado. Desculpa.
Não, Porque eu ia falar pode. assim, que outra questão com relação a isso mesmo, né? Que na hora que a gente tem que escolher a universidade para fazer esse processo, aí vem mais essa dúvida, né? Que universidade a gente escolhe, porque assim, a gente não tem o acesso, né? E saber que garantias que a gente vai ter. E normalmente é um processo que, igual falaram, né? A gente gasta muito recurso financeiro para estar fazendo. Então, Uhum. ficar investindo e depois perder é Claro. algo que a gente tem que saber bem, né? Sim, Mas obrigada. Uma das coisas que nós gostaríamos de fazer, e até no âmbito do trabalho do Fórum Nacional de Psicologia, que falámos, esse órgão foi constituído, era eventualmente garantir uma rede de informação, e que eventualmente até possa estar disponível na documentação que possamos vir a distribuir, onde consta a listagem dos contactos e das faculdades todas que possam contactar a solicitar esse reconhecimento. Creio que só isso já facilitava muito para alguém que está do outro lado do Oceano Atlântico e não conhece a realidade portuguesa, não faz a mínima ideia das faculdades que existem, e eu acho que isso já pode vir a ajudar muito, pelo menos como ponto de partida. A pessoa já sabe quais são as faculdades que o fazem e a partir daí é ir correndo e vendo onde é que conseguirá fazê-lo de forma mais eficiente e rápida. No entanto, mantenho novamente aquela questão, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, também por uma questão de neutralidade, não vai recomendar a Universidade X ou Y, e por isso espero que entendam. Se tiverem a vontade de fazer essa questão, eu não o poderei fazer, não poderei responder. Obrigado, doutor Bruno, mais uma vez. Nós temos ainda mais poucos minutinhos para colocarem mais questões. Eu peço só por gentileza que se atentem ao conteúdo da questão, não seja casos concretos muito específicos. Para isso a gente pede que contactem a ordem pelos contatos que eles deixaram aqui, para não ficar uma sessão muito maçante para o doutor Bruno, também muito exaustiva, e para que seja de interesse de todos aqui, e casos concretos, como precisam ser avaliados, né, os pormenores do caso precisam ser avaliados, fica a indicação dos contatos, que são mais apropriados. Tem alguém aqui com a mão levantada? Karina, por favor, Karina. Boa tarde. Bruno, eu tinha falado antes, eu fiz um comentário sobre o site da DGS, que eles não têm mais a opção de mestrado integrado. Uhum. Aí a OPP pede que seja a formação de mestre, para ser aceito na Ordem dos Psicólogos, e que tenha também como base a licenciatura em psicologia. No caso de nós brasileiros, se alguém já tem um mestrado, e aí, para nós teríamos que fazer o reconhecimento das duas formações de licenciatura e de mestre, ou vocês aceitariam ao reconhecimento de mestre e nós podemos mostrar um comprovativo de formação de licenciatura em psicologia? O que eu recomendaria, para evitar qualquer dúvida, seria apresentar a licenciatura de 5 anos com estágio curricular incluído, e pedir ao grau de mestre. Porquê? Porque aí conseguimos contemplar as duas situações, ou seja, o percurso formativo de 5 anos com estágio curricular incluído, concedendo aqui o grau de mestre. É a via mais segura para a inscrição na ordem. Não é? Se tiver como base a formação só de 2 anos, aí já não conseguimos fazer esta via, percebe? Então a gente faria o reconhecimento da licenciatura de 5 anos. Ao grau de mestre. É isso, porque quando a gente vai na DGS, a gente não consegue isso. A dificuldade dos brasileiros hoje é essa, de chegar no DGS, quando a gente pede o grau de mestre, que vai para a faculdade alega o seguinte: para ter o reconhecimento, vocês têm que ter formação em mestre. E aí, a Ordem dos Psicólogos reconhece a nossa formação como mestre. Vocês entendem toda a nossa formação. Mas o DGS não reconhece isso, entende? As faculdades não podem fazer esse reconhecimento, a não ser quando tinha o mestrado integrado. Por isso que nós estamos com tantas dúvidas. Essa é a posição oficial que tem recebido por parte da Direção-Geral de Ensino Superior neste momento. Sim, e das faculdades. As faculdades alegam o seguinte: a gente só pode fazer o reconhecimento de mestre se você tiver mestrado no Brasil.
Eu digo isto porque podem ter mudado as orientações ao nível da Direção-Geral de Ensino Superior, porque é assim, Sim. até há muito pouco tempo nós tínhamos recebido e continuamos a receber casos de pessoas que conseguiram obter o reconhecimento específico ao grau de mestre apresentando a licenciatura de 5 anos. Aliás, essa tem sido a via pela qual temos aceito a inscrição, porque isso tem acontecido, e não só de uma faculdade, são várias que têm aceito esse percurso formativo, até porque a grande maioria das pessoas que se candidata à ordem não têm grau de mestre, e até porque, do que eu tenho conhecimento, e corrijam-me se estiver enganado, porque posso estar enganado, a via do mestrado, muitas vezes no Brasil, é para pessoas que seguem mais uma via académica ou de investigação Isso. e não tanto para a prática profissional do dia a dia. Ao contrário daqui em Portugal, que o mestrado é obrigatório para exercer. E então há muito pouca gente no Brasil que acaba por apresentar o mestrado, a não ser que seja da área académica e investigação e tenha prosseguido os seus cursos por essa via. E percebe então a dificuldade. A única coisa que lhe posso dizer, Karina, é que vou tentar informar-me sobre essa mudança de orientações, vou tentar ver o que é que existe para depois poder dar uma resposta mais certa a esse nível, porque de momento, ou pelo menos até agora, a indicação que eu tinha é que isto era um caminho viável, percebe? Sim. A gente agradece muito, porque acredito que essa é a dúvida da maioria das pessoas, porque vocês reconhecem a nossa formação, vocês entendem que na nossa formação nós fazemos estágios, enfim, e que condiz com a nossa apresentação para ser profissional. Mas aí quando a gente chega no DGS ou na faculdade é onde somos barrados. Se você puder trazer essa informação mais à frente para nós ficamos agradecidos. Porque há aqui uma questão que também é importante, a ordem depende do reconhecimento da habilitação académica feito pelas entidades competentes, ou seja, sem esse reconhecimento nós não conseguimos aceitar a inscrição, percebe? Por isso acaba por ser uma pedra de toque de todo o processo. E por isso é que eu tenho efetivamente que tentar ver o que é que se possa ter passado e se o fim dos mestrados integrados em Portugal está a barrar o reconhecimento do grau de mestre para pessoas com um percurso de licenciatura de 5 anos ou não. Vou tentar obter essa informação e eventualmente depois começar a disseminá-la pelos canais da ordem quando nos contactarem também. Muito obrigada, Bruno. Karina, eu aproveito essa questão para a Patrícia, nossa colega aqui, a Patrícia Marcos, ela pode até colocar isso de uma forma melhor, mas nós temos uma sessão com a DGS já programada e eu acho que seria um excelente momento que vocês poderiam participar e tirar essas dúvidas também, não é, Patrícia? Sim, maravilha. A princípio será já no início de abril, e eu reforço aqui o convite que fiz no início para vocês seguirem as nossas redes sociais e o site para ficar a par dessa programação toda da casa, não só com a questão das ordens, mas também essas sessões informativas de todos os projetos da casa. Mas essa específica com a DGS, a princípio será no início de abril. Bom, acho que nós temos uma última questão aqui. Alex, só te interrompendo, nós temos ainda Diva e Edmara. Também tem dois ali, sim. Essa questão da Edmara é a que eu ia ler agora, da Diva não tinha visto, mas já aproveitamos aqui. Boa tarde, trabalho em uma escola aqui no Brasil há 10 anos como psicóloga escolar. Seria um documento emitido por essa instituição que comprovaria a minha atuação como psicóloga? Sim. Uma declaração emitida pela escola que comprove os anos de trabalho enquanto psicóloga, com uma descrição das atividades poder ser e o tempo, sim, perfeitamente. Ok. E a questão da Edmara, boa tarde, eu tenho uma clínica de psicologia no Brasil. Atuo como psicóloga clínica. Sendo assim, posso confirmar minha atividade profissional de qual forma? Através de algum relatório, documentos da empresa? Também já prestei atividade profissional como psicóloga a outras clínicas e instituições hospitalares, como psicóloga clínica. Gostaria de saber, então, como seria essa comprovação desse exercício profissional. Convém só recordar uma coisa que eu disse na apresentação, porque ela também é muito importante, porque já ouvi falar de períodos profissionais muito longos. Para a dispensa de estágio profissional, contam apenas os últimos 5 anos, desde o momento presente. Okay? Por isso, se forem experiências muito lá para trás, no passado, não vão contar para este efeito. E têm que ser 3 anos mínimos nos últimos 5. Pronto, reforçando esta ideia, se a pessoa tiver a hipótese de pedir, por exemplo, as declarações da prática profissional em clínicas, desde que prefaça aos 3 anos, perfeito. Se a pessoa exercer e tiver como atividade liberal e tiver disponível para apresentar imposto de renda dos últimos 3 anos com o código de psicólogo, também dá, também pode ser.
Também temos aquela via que por vezes também surge de outros profissionais que colaboraram com a pessoa em clínicas a testarem, apresentando o número do CRP e alguns dados pessoais que confirmem a identidade, uma prova de honorabilidade também tem surgido, também temos aceito declarações desse género. Convém é que sejam também num documento timbrado, como nós chamamos cá, ou seja, da empresa, com uma assinatura, e não só uma simples folha, só para também dar aqui algum grau de credibilidade e de legitimidade à documentação, mas existem várias vias, não sei se acabei por responder, mas temos o imposto de renda, declarações de entidades, declarações de colegas com quem tenha colaborado, pronto, tem que ser algum tipo de documento que não o próprio a dizer que trabalhou em sítio X ou Y. Acredito que sim, que está respondido, doutor Bruno. Mais alguém tem alguma questão para colocar, aproveitar esses minutinhos finais? Eu acho que nós tivemos muitas perguntas e já acredito que... Não, mas fico muito contente por perceber que tivemos muita gente connosco, não só por este canal, mas talvez muitas mais no Facebook, e é sinal de que há interesse e vontade também de entrar para a Ordem dos Psicólogos Portugueses e de poder contribuir também aqui para a psicologia em Portugal e para a comunidade.